Olá, estamos aqui no programa Código de Honra, programa este de parceria do Instituto dos Advogados de São Paulo com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante e importante, que é a violência contra a mulher. Estamos hoje com a juíza da 2ª Vara Criminal de Santo André, que é a doutora Tereza Cabral. Como vai? Tudo bem, doutora Tereza? Muito bem, obrigada. Fabiana, e você? Tudo bem? Tudo ótimo. A doutora Tereza Cabral, além de juíza da 2ª Vara Criminal de Santo André, também é juíza integrante da Comesp. E aí eu aproveito e lhe pergunto o que é a Comesp. A Comesp, Fabiana, é uma coordenadoria do tribunal que ela lida com essas questões de violência de gênero, doméstico e familiar contra a mulher dentro do Tribunal de Justiça. Tem uma função primordialmente institucional mesmo, de levar todas essas questões à consideração do tribunal, dos juízes, dos membros, dos servidores. Perfeito. Vamos falar um pouco sobre a lei do feminicídio? Vamos. Ela já existe há 2 anos, né? O que essa lei trouxe de novidade para o ordenamento jurídico brasileiro? A lei ela passou a lidar com essa questão do feminicídio de uma maneira diferente. Feminicídio que é a morte violenta de mulheres em razão de ser mulher, que é diferente do homicídio. Houve muito debate a respeito da necessidade do tema, até que ponto que precisávamos, e a necessidade diz respeito às peculiaridades do fenômeno, que é um fenômeno cultural e social, que já existe na história da humanidade há muito tempo, mas que ele veio a ser incorporado efetivamente ao ordenamento jurídico como nome a partir dessa lei, né, que é de março de 2015. Então ela alterou algumas coisas no artigo 121 do Código Penal, né, inseriu incisos, parágrafos, e a partir de então essa morte violenta de mulheres por ser mulher passou a ser considerado um homicídio qualificado. O Tribunal de Justiça lançou recentemente uma campanha, Isto Tem Nome, Feminicídio. O que consiste exatamente essa campanha? Com a campanha, o Tribunal de Justiça pretende, na verdade, incentivar e estimular a criação de políticas públicas que visem ao combate do fenômeno feminicídio. Então, de início, aquilo que diz respeito à própria atuação do Tribunal de Justiça, né? Investigação, processamento e julgamento como um compromisso do Tribunal de Justiça. Porque por conta exatamente dessas peculiaridades do fenômeno, ele precisa ser tratado de uma maneira diferenciada. Então, a atuação do julgador e da julgadora no trato do problema tem que ser diferente. Daí o motivo da campanha. E também, recentemente, o Tribunal de Justiça assinou um protocolo de diretrizes do feminicídio com a ONU Mulheres. E em que consiste esse protocolo? A guia é uma guia de investigação, diretrizes de investigação, protocolo de investigação das questões pertinentes ao feminicídio. Então, quando ocorre uma morte violenta de mulheres, a intenção é que essa guia seja aplicada para que a investigação, o processamento e o julgamento sejam feitos de maneira mais eficaz. Então, ela traz uma série de intenções, de circunstâncias, uma série de peculiaridades, de instrumentos que vão dar a todos os órgãos do sistema de justiça melhores condições para investigar, primordialmente, depois processar e finalmente julgar esses processos de feminicídio. Falando um pouco sobre a Lei Maria da Penha, né? Uma lei que várias pessoas conhecem. Primeiro, eu gostaria que você nos explicasse, né, para os telespectadores, um pouco mais sobre a Lei Maria da Penha e seus alcances e o que mudou a partir dessa lei. Se houve alguma melhora para a situação da mulher. A Lei Maria da Penha ela trata especificamente da violência de gênero contra a mulher no aspecto doméstico e familiar e também em relações íntimas de afeto. Muita coisa mudou, Fabiana, porque a gente passou como órgão julgador, principalmente agora falando da atividade do Poder Judiciário, a ser dotado de instrumentos eficazes na proteção e na prevenção. Então essa lei alterou a situação do trato da violência de gênero doméstico e familiar no país, né, como instrumento jurídico bastante importante, e para nós do Judiciário trouxe esses instrumentos principalmente de prevenção. E aí eu destaco as medidas protetivas, por exemplo, que passaram a existir no ordenamento jurídico, coisa que não existia anteriormente. Me dê um exemplo. Uma mulher que sofre uma situação de violência dentro de uma relação, e normalmente elas são praticadas por maridos ou ex-maridos, até por isso que é violência doméstica e familiar, ela pode ir ao judiciário, pedir as medidas protetivas e com essa proteção o agressor ele não pode se aproximar dela, por exemplo. Então tem as medidas de proibição de aproximação, afastamento do lar, proibição de contato. E uma vez ofendidas essas regras, essa determinação judicial, ele pode ser preso preventivamente, que é um instrumento jurídico que não existia antes no nosso ordenamento jurídico. Quais são os tipos mais comuns de violência doméstica contra a mulher?
Os mais comuns são as agressões, né, que geram ou as lesões corporais quando deixam marcas, ou as vias de fato quando não tem marcas, agressão que não deixa marca no corpo, e as ameaças. Tem também uma situação dentro da violência doméstica, desculpa te cortar, mas que é bastante comum também, quando se termina o relacionamento e o agressor continua a perseguir, ele não aceita o término do relacionamento, que é muito comum, e continua a perseguir a mulher, né? A gente não tem no ordenamento jurídico uma figura específica, normalmente cai com uma contravenção penal de perturbação de sossego, de tranquilidade, que também é bastante comum. E aí poderia ser aplicada essa lei Maria da Penha para afastamento? Não, porque não houve agressão, né? Se for só perseguição. Pode. Na verdade, a Lei Maria da Penha, ela traz um elenco de situações em que se pode aplicar aquela proteção que ela prevê. Ela traz um elenco, o artigo 7º, por exemplo, do tipo de violência que pode ser produzida. Violência física, psicológica, moral, sexual, de ordem patrimonial. Mas ele não é um rol taxativo, ele é só exemplificativo. Então, na verdade, outros tipos de violência que venham a atingir a integridade física e psicológica da mulher podem entrar nesse rol e podem gerar proteção. E ao longo dos anos que você já trabalha com isto, você identificou alguma relação entre os crimes e a classe social ou um tipo específico de vítimas? Não. Esse é o tipo de violência que a gente chama de violência democrática. Ela atinge todo mundo em todos os níveis sociais, todas as raças. Existe um recorte de raça, que a mulher negra como sendo mais vítima de uma violência de gênero, mas não necessariamente doméstica. Todas as mulheres são atingidas e todos os homens, efetivamente, dentro de uma situação que é uma sociedade essencialmente machista, podem ser potenciais agressores. Então, não existe esse tipo de recorte. Em termos percentuais, você consegue visualizar uma percentual de redução pós-Lei Maria da Penha? Eu acho complicado trazer essa notícia, até o IPEA fez algumas pesquisas, trouxe alguns dados, porque na verdade acontecia, a coleta de dados em termos brasileiros, ela é muito incipiente ainda, ela é muito primitiva, digamos assim, a gente ainda deve muito à coleta de dados, que são coisas extremamente importantes para a gente verificar um fenômeno. A gente consegue trabalhar em cima de política pública uma vez que a gente divulga os dados e sabe se estão funcionando ou não, né? O que eu vejo é que na verdade as pessoas passaram a denunciar mais, passaram a informar mais. Então, aquilo que era subnotificado, ficava dentro do que a gente chama de uma cifra negra, deixou de ficar. Passou a ser chamado, passou a ser trazido para o sistema. Mas eu percebo que a lei funciona, pelo menos na prática, no dia a dia, o que as vítimas me trazem, a notícia que elas contam é que, na verdade, funciona. Então, uma vez concedida a medida protetiva, na maior parte das vezes ele não volta a repetir aquele ato violento. Tem outras situações mais graves que aí realmente a gente tem que tomar medidas mais drásticas, mas para o dia a dia funciona assim. E você me comentou também que cerca de 70% das mulheres retiram a queixa depois de um determinado tempo. Por que isso acontece? Quando a pessoa é vítima de violência doméstica, ela está inserida no que a gente chama de ciclo da violência. Como um ciclo, ele se repete continuamente, ele é dotado de fases, como qualquer ciclo, o ciclo da chuva, né? Tem as suas fases próprias. Então tem a fase da agressão, quando a mulher é agredida, tem uma fase que é uma fase de uma lua de mel, né? Que ela precede uma fase de agressão e depois quando começa a tensão de novo. Então quando a mulher é agredida, que é essa fase da agressão, digamos assim, ela está machucada, né? Foi agredida e ela não acredita mais que o agressor vai mudar ou que alguma coisa vai acontecer. Normalmente a fase que ela vai e faz a denúncia, que faz a notificação para a polícia que comunica o que aconteceu, pede a medida protetiva. Só que essa fase de agressão ela é sucedida por uma fase de lua de mel, em que ele pede perdão, que ele diz que ele está arrependido e algumas vezes está mesmo, e aquilo não vai mais acontecer. E como é dotado de uma relação que normalmente tem emoção junto, né, é o marido, ex-marido, uma pessoa que faz parte do convívio, ela acredita naquilo. E normalmente a fase que é aquele popular chamado de retirar a queixa, que ela procura a autoridade policial, ou procura o Ministério Público, ou o Judiciário para dizer que não quer mais que o processo siga. Só que logo depois dessa fase da lua de mel, vem novamente a fase da tensão e vem a agressão. E é por isso que muitas pessoas têm dificuldade em entender o que é violência contra a mulher e acham que a mulher gosta de apanhar. Entendi. Esse ciclo ele é identificado pela psicologia, por exemplo? Sim, como ciclo da violência. É ele que faz com que a mulher tenha dificuldade, ou então se impossibilite de sair dele, de sair daquela violência que ela é submetida, e faz com que o agressor também se submeta àquela situação e acabe agredindo contínuas vezes. E o que uma pessoa que sofre violência doméstica hoje deve fazer? Tem que denunciar.
tem que informar a autoridade. O ciclo da violência ele não para por si só, ele não acaba se a gente não fizer uma intervenção drástica, né? Essa coisa de achar que vai parar, que não vai se repetir, que foi um arrombo de raiva, que é uma coisa impensada, não é verdade. Normalmente os atos eles são pensados, são planejados, são arquitetados, tanto que eles acontecem de ordinário à noite, nos finais de semana, então não é uma situação que ela vai acabar por ela mesma. Precisa informar a autoridade, precisa pedir ajuda, precisa pedir uma intervenção para que o ciclo da violência acabe. O Tribunal de Justiça tem um convênio que é o Projeto Fênix. Você consegue nos explicar um pouco mais sobre o Projeto Fênix? O Projeto Fênix é um projeto muito interessante, muito importante, porque quando a violência doméstica acontece, exatamente por inserida no ciclo da violência, a mulher o que ela mais perde é a autoestima. Essa coisa do cuidado, da vontade de se preocupar consigo mesma e com isso acabam todas as intenções de sair também da relação. Então a ideia é retomar a autoestima da mulher, através do quê? Através de procedimentos cirúrgicos recuperatórios. Então tanto na parte estética quanto na parte ortopédica. E agora tem um outro braço do Projeto Fênix também, que são as Apolônias do Bem, que é recuperar o cuidado odontológico, né, com os dentes também, porque é uma coisa que a gente percebe que acaba com o tempo, é o cuidado com os dentes. E a boca da gente é aquilo que é extremamente importante, né? Um sorriso ele faz com que as coisas aconteçam muitas das vezes. Então a ideia é recuperar a autoestima da mulher. Muito interessante. Existe algum grupo de apoio para auxílio aos agressores? Existem alguns, aqui na capital acho que são 3 já de início, tem o que está funcionando na área do Butantã, Zona Oeste, tem o que funciona na Zona Central, tem um agora que vai ser lançado o projeto na região da Penha, Zona Leste, eu tenho um que eu faço em Santo André também e me parece que tem uma iniciativa em Ribeirão Preto. Alguma vez a violência doméstica é gerada por culpa da vítima? Nunca. Não? Nunca, não existe isso. A mulher se sente culpada por conta dessa questão cultural, né, do machismo mesmo, que nos coloca em posição de obrigações dentro de uma relação, que são obrigações que não são as mesmas dos homens. A violência doméstica só acontece porque o agressor bate. Se eu tiver uma situação, por exemplo, onde haja uma agressão para a mulher, mas essa agressão não foi feita por um homem, foi feita por uma mulher, há uma mulher essa mulher também tem a proteção da Lei Maria da Penha? Tem. Na verdade, o que a Lei Maria da Penha procura proteger é a violência de gênero, a violência contra o feminino. Por isso que se aplica, por exemplo, para mulheres trans, algumas vezes até para homens trans, naquelas situações em que a gente percebe que a violência aconteceu por conta do gênero e contra o gênero feminino, né? Aí que é a aplicação dela. E se aplica algumas vezes também em situação de mãe e filha, quando há violência de gênero envolvida. O importante é ter violência de gênero. Então, de mãe e filha, de pai para filha também pode acontecer, a situação pode acontecer em ambas situações? Sim, de pai para filha, o pai sendo agressor e a filha sendo a vítima é muito comum. Muito comum? Muito comum, bastante comum, porque ele acaba trazendo essa violência que ele exerce contra a mulher, né, em razão da violência de gênero, mas também contra a filha. É o mesmo fenômeno do machismo. A questão da dominação do masculino, a questão da imposição da vontade, do poder, da coisificação da mulher, é exatamente o mesmo fenômeno. E você já viu casos onde a Lei Maria da Penha foi aplicada, foi solicitada por alguma mulher como uma espécie de vingança do homem, por exemplo? Ai, Fabiana, olha, eu estou em vara criminal e lido com a Lei Maria da Penha, especificamente já faz quase 10 anos. Eu nunca peguei um caso, nunca peguei. Esse é um mito que eu acho que acontece. Obviamente que a gente, como juiz e juíza de direito, não pode deixar de considerar, né? A gente tem que ser imparcial e olhar a relação como um todo, mas eu nunca peguei. E o machismo é a principal causa da violência de gênero, você acha isso? Sim, com certeza. A questão do poder do masculino. Existem papéis na sociedade, né? O papel do gênero masculino e o papel do gênero feminino. O homem com o poder da dominação, né? Dentro de casa, por exemplo, isso é muito claro, o poder, de repente, de manutenção da casa, de dar ordem final, de determinar o que acontece e o que não acontece, de punir aquelas pessoas que não seguem as regras que ele impôs dentro daquele domínio, e a mulher com a obrigação de subserviência, de ser a dominada da história, né? A mulher tem que fazer o supermercado, ela tem que arrumar a casa, cuidar dos filhos, isso é um papel de gênero, não advém do sexo. Advém da questão cultural do gênero. Quando esses papéis não são exercidos da maneira como a sociedade impõe que sejam, acontece a violência, por isso violência de gênero.
Muito se explica isso, que fica muito claro, com relação a travestis e mulheres trans, essa violência. Teve até aquele caso da Dandara, né, que foi brutalmente assassinada no Nordeste. A questão é, ela não vivia aquele papel como sexo masculino, como sexo, né, de genitália masculina, que deveria viver. Então ela foi ofendida dentro desse tipo de coisa. Então o papel não estava sendo trazido, não estava sendo feito, daí porque acontece a violência de gênero. Tem alguma coisa que a sociedade poderia fazer para ajudar a reduzir esse tipo de crime ou esse tipo de situação? O papel da sociedade é fundamental. Fundamental. A gente precisa mudar primordialmente a educação, conseguir entender que homens e mulheres são iguais e merecem ser tratados igualmente, com respeito e com dignidade. Não é porque eu sou mulher que, na verdade, eu tenho a obrigação de fazer determinadas coisas e ser subserviente, assim como os homens também. Nós somos iguais, né? Essa que é a grande questão, essa que é a grande dificuldade. A gente usa a genitália para justificar esse tratamento diferenciado, que é o que não pode acontecer. Então, a sociedade ela tem uma função, sim, que é primordial. Sem que a sociedade se modifique, sem que a gente encare a educação de uma outra forma, a realidade nunca vai mudar. Eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui, doutora Tereza, para, fora do tema da violência da mulher, lhe fazer uma pergunta sobre carreira e sucesso na carreira. Porque esse programa é assistido por muitos estudantes de direito, pessoas que ainda vão fazer faculdade, que têm esse programa como uma possibilidade de repente, escolher o direito como carreira. E claro que todo estudante de direito, muitos deles querem ser juízes. Certo. Então eu gostaria de que a senhora nos falasse um pouco sobre o que é a carreira de juíza no caso, né? Como é ser uma juíza mulher, né? Se houve algum preconceito, quais foram as dificuldades, os percalços que você passou ao longo da trajetória que você percorreu e o que você recomendaria então para as pessoas que hoje querem passar no concurso para a magistratura. Quais são os seus conselhos? Entendi. É uma carreira, eu adoro muito o que eu faço, gosto muito de ser juíza, não é uma carreira fácil, né? A gente tem que abdicar de uma série de coisas, é uma dedicação que ela é para o resto da vida. Uma carreira, por exemplo, você tem que estudar para sempre, né? Eu estou indo agora fazer um curso, já fiz mestrado, vou fazer doutorado, tenho que fazer especialização. Esse conhecimento que eu tenho na área de violência de gênero, ele não caiu do nada, né? Tive que ir atrás, estudar, ler bastante, é uma coisa que sempre vai acontecer, como toda carreira que exige muito da gente. Acho que a gente tem que se humanizar bastante, né? É importante que a gente olhe o outro e consiga enxergar no outro a gente mesmo também, para conseguir ter esse tipo de poder de julgamento. Para efeito de passar na carreira é muito importante estudar muito, eu sempre estudei muito, sempre me dediquei muito e eu acho que tem que ser assim, não só para passar no concurso, mas porque é uma carreira que exige muito conhecimento o tempo todo e a gente tem que ler e tem que se atualizar. Como mulher na carreira, assim como todas as instituições, a sociedade é machista, obviamente que o Tribunal de Justiça também é machista. Não dá para a gente olhar para isso e falar, não é, porque não é verdade, obviamente é. Tanto que saem os dados, acho que recentes, a respeito dessa questão, a quantidade de mulheres ainda é incipiente. Na primeira instância nem tanto, mas na segunda é, né, incipiente mesmo. Os órgãos de cúpula, por exemplo, nós não estamos presentes. Obviamente que teve esse tipo de percalço. Não foi nada que me impedisse de chegar onde eu cheguei, até porque sempre me preparei bastante. Mas é uma questão que, obviamente, que ela está ali presente. Acho que eu respondi, não. Sim. É o que você reputa o sucesso na carreira, internamente falando? Para mim, essa capacidade vai parecer, enfim, de ajudar o outro mesmo. Para mim é uma coisa muito importante. Esse meu envolvimento na questão de violência de gênero é nesse tipo de intenção mesmo, de, na verdade, fazer uma diferença na sociedade, fazer uma diferença no país. Eu ainda acredito que a gente pode ser melhor, eu ainda acredito numa sociedade modificada e culturalmente mais avançada. Eu quero que os meus filhos se desenvolvam e cresçam e sejam felizes numa sociedade que tem esse tipo de alcance, que tem esse tipo de situação, né, mais solidária, mais igualitária, onde a dignidade da pessoa humana seja uma realidade e eu procuro pelo menos fazer o meu papel, desenvolver o meu serviço dentro disso que eu acredito. Doutora Tereza Cabral, eu lhe agradeço muito a participação no programa Código de Honra. Foram brilhantes as suas palavras, acho que vai ser muito útil para todos os nossos telespectadores e abro a palavra para você fazer alguma consideração que você queira. Eu agradeço bastante essa oportunidade da participação, muito interessante. O tema escolhido também é muito importante a gente falar sobre esse tema violência contra a mulher, cultura da violência contra a mulher. Acredito que todos aqueles que queiram entrar na carreira é muito interessante, uma carreira que na verdade traz muitos frutos, sim. E incentivo me coloco à disposição se quiserem perguntar, enfim, se quiserem se sentir, principalmente nessa questão da violência contra a mulher, que é uma situação que eu estou lidando até hoje e gosto muito. Muito obrigada novamente.
E nós encerramos aqui o programa Código de Honra. Estaremos de volta na semana que vem.